Boa noite, pessoal. Que Jesus nos abençoe e que possamos, com os corações unidos, iniciar mais uma live, nossa live de quintas. Hoje com um tema muito especial, né, com um convidado mais especial ainda, um grande amigo meu. Né, eu acho que tem tudo para dar muito certo, tem tudo para essa mensagem dele, que ele vai passar para a gente, chegar longe, tocar os corações, que falaremos hoje, Dr. Bezerra de Menezes, aquele espírito que trabalha, que é um servo fiel de Jesus e que está sempre ao nosso lado, sempre colaborando, né, com a seara do Mestre. E não vou gastar muito tempo aqui falando, porque nós temos meu grande amigo Alberto Jorge. Olha que coincidência, Alberto. É, Meu nome alguma aqui, troca aí. meu nome é Jorge Alberto e ele é Alberto Jorge. E como os espíritos dizem que o acaso não existe, eu acho que realmente nós temos uma história pregressa unidos, Albertinho. É isso aí. Acho que nós, o grupo todo do Nair Monteiro de Castro, do nosso celeiro de luz, tem assim, né, uma conexão muito boa. E nós estamos aí, acho que já passamos por várias encarnações e chegamos até aqui. Mas você que manda, diga lá, Leco, qual é o tema de hoje? Hoje nós vamos falar do nosso querido amigo Bezerra de Menezes, né, um Puxa dos vida. espíritos mais queridos, né, pelo espiritismo, né, por toda essa população brasileira que muitos, até que não são espíritas, né, oram por ele. Ele tem realmente um peso na história do nosso país, né? E mas antes de começar, Albertinho, Fale. eu queria fazer uma pergunta para você, porque eu Opa, lembro olha que lá, eu, hein? eu lembro eu com 7, 8 anos, eu ia na segunda-feira à noite com os meus pais, né, para tomar passe, assistir palestra, e você já estava lá, chamando as pessoas para entrar, para tomar passe, servindo água frutificada. Quando é que você começou lá no centro? Com quantos anos você começou a trabalhar? Leco, eu fui em 86. A minha irmã me convidou para ir na Federação Espírita Brasileira. Meu pai era espírita, já tinha desencarnado, e ele conhecia a federação. Conclusão, aí eu parei lá na federação, conversando com Arthur Nascimento. Cheguei a conhecer uma equipe muito boa no espiritismo, a equipe do Grupo Ismael, um grupo antigo que se reúne. E o doutor Bezerra está sempre presente espiritualmente nesse grupo, que é já desencarnaram, o doutor Giovanni Borges, que era o presidente, o Lauro Santiago, o, o seu Soares, eu esqueci o nome dele, seu Soares, o Danilo Silva, o Danilo que frequentava a nossa casa, Danilo, né, o pai lógico. da Juju. Então, eu comecei ali e tive esse contato com uma médium, duas médiums, que lá tinha as reuniões conforme a nossa casa. E eu tive contato com duas médiuns que psicografavam Bezerra de Menezes e assinavam. Poucas vezes eu vi isso. Elas assinavam, né, vinha o texto, aquele texto do Bezerra, e no final o Bezerra, botavam Bezerra. E no atendimento fraterno, eu comecei na federação com um atendimento fraterno com o Arthur. O Arthur me direcionou para o Nair Monteiro de Castro. Vai no MEA, nesse centro tal, que você ali vai encontrar um senhor chamado Gentil Viana, que era o atendimento fraterno da casa, ele sozinho Isso. fazia ali aquele trabalho, tu sabe quem é, né, Leco? E eu passei a conhecer o seu Gentil. Foi um pai para mim também. Ele foi, abriu o coração, ele não te olha assim, de cima para baixo, ele olhou, ele vai na tua alma, né? Foi na minha alma, seu Gentil, até me emociona. Ele, então, começou o trabalho em 86. Alberto ali, eu sentado, indo todo sábado, ele falou, Alberto, você quer chamar as pessoas para o passe? Aí eu fui, comecei a chamar. Aí começou o trabalho lá no nosso celeiro de luz. Aí veio estudo, veio sopa, esses trabalhos todos aí que existem na casa espírita, a gente, né, vai tentando caminhar. Por vezes a gente É. dá uma paradinha, mas fala. E aí já tem quase 40 anos, né, Alberto?
Isso aí, 30 e poucos, 35 ou 36 anos de estrada aí, e muito a aprender, muito, relendo aí a obra e conquistando mais coisas do Dr. Bezerra, a gente observa que é dinâmico, né, Leco? A gente tem que estar sempre antenado. Agora nós estamos aí, né, o virtual está, né, nos unindo, né? Antigamente, um ano passado, nós estávamos ali na tribuna espírita falando. Agora você vai longe, vai em outro continente. E seu Então Zé as coisas Limeira, né? estão. Seu Zé Limeira, que era Se o Zé Limeira é outro outro. velhinho que operava muito lá no centro, trabalhava muito, né? E ele, nas reuniões, quando ele se comunica, ele diz, né? Vamos aproveitar a oportunidade de chegar mais longe através da tecnologia, né? Da Isso é muito importante, é. tecnologia. Seu Zé Limeira é um grande amigo também, inclusive, né, comparece nas nossas reuniões mediúnicas, e o próprio doutor Bezerra de Menezes também ele acompanha os trabalhos da nossa casa, né? Já vem de longa data, ele já vem, claro, né? Ele vem acompanhando, e até médios amigos nossos têm a oportunidade de, né, dar a comunicação, seja por escrita ou pela fala, psicofonia ou psicografia. Isso aí eu vou começar então perguntando para você, né? Porque a gente escuta muito de Bezerra, mas às vezes as pessoas não têm essa percepção de que Bezerra ele faz parte de um grande projeto, né? E que não nasceu no Brasil por acaso, né? Não era espírita por acaso. Então a gente tem alguma comunicação, alguma coisa que fale desse planejamento no plano espiritual antes de Bezerra nascer? Tem sim, né? No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem um capítulo de número 22 que ele é todo direcionado para Dr. Bezerra de Menezes. E eles fazem colocações nesse livro interessante. O Humberto de Campos e o nosso querido Francisco Cândido Xavier, eles foram muito felizes em colocar em páginas o que acontece nessa lei reencarnatória. Então, lá naquele período, naquela virada de século, né, 19 para 20, o, a, já ocorriam reuniões na espiritualidade, e uma delas, o nosso querido Anjo Ismael, o nosso guia espiritual do Brasil, ele participava com Jesus. E Jesus fala do pós-Revolução Francesa. A França estava um pouco com aqueles problemas sociais, políticos, então eles mandam Kardec. Kardec vai, planta. E mais tarde, uma outra reunião que ocorreu com Ismael e espíritos que auxiliam a bandeira do espiritismo do Brasil. E Ismael, ele começa a falar para todos, e em um dado momento ele se direciona a um espírito, fica na frente desse espírito, e ele faz a seguinte colocação: descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Regimentarás todos os elementos dispersos com a dedicação do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer os teus olhos à delicadeza dessa missão, mas com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos à força de perseverança e de humildade,
consolidando os primórdios de nossa obra, que é a de Jesus, no seio da pátria do Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Havia em toda a Assembleia Espiritual um divino silêncio. O discípulo escolhido nada pudera responder. Com o coração palpitante de doces e esperançosas emoções, mas as lágrimas de reconhecimento decaíam copiosamente dos olhos. Aí já vem, né? Então a gente começa a observar, até mesmo pela lei de reencarnatória, ele já, lá a programação, e eu chamo a atenção que cada um está no lugar que merece. Eu estou passando por isso, eu não queria ser isso. Olha aí Humberto de Campos e Chico Xavier chamando a atenção num trabalho que está sendo feito lá atrás, na espiritualidade, e Dr. Bezerra de Menezes retorna ao orbe terrestre no dia 29 de agosto de 1831. Ele vem para a nossa querida Terra. E fala. Não, eu acho maravilhoso, né? Porque a gente, às vezes, fica olhando para o nosso país, né? Para o nosso estado, para a nossa cidade. E muitas vezes a nossa mente vem aquele pensamento, eu podia ter nascido em outro lugar. Mas quando eu vejo essas histórias, a gente vê que é uma honra, né? Ter nascido nesse país, né? E participar de um grupo religioso. E aí nós somos espíritas, outros são católicos, outros são, né, evangélicos, outros são judeus. Não interessa a religião que você esteja. Mas, de alguma forma, a gente está tentando, né, trilhar um caminho e semear alguma coisa boa, né? Então, com certeza, a gente tem que valorizar essa oportunidade de termos nascido no nosso país, nesse nosso estado, que às vezes é muito conturbado, e na nossa cidade, que também é conturbada, né? Mas eu vejo, quando eu leio essas histórias, que é uma honra pra gente, né? Ele, e você tocou muito bem nesse assunto, que a gente tem que dar, assim, graças a Deus, já de termos reencarnado. E graças a Deus de estarmos bem. Eu acho que todos nós que estamos escutando agora essa live, nós sentimos isso, que nós temos aí a oportunidade. Uma vez, no atendimento fraterno, uma pessoa chegou para mim e falou: Alberto, feche os olhos. Aí ele botou um objeto na minha frente, eu fiquei tateando assim, pum, peguei. O que é isso? Aí eu demorei para analisar. Ele falou: abre os olhos. Era uma caixinha de fósforo. E ele falou: existem irmãos que não conseguem enxergar isso. E isso já logo lá no início da nossa terapia espiritual, vamos dizer assim, né, lá na federação, esse médium me chamou a atenção para isso, para você não ficar reclamando muito. E o doutor Bezerra, ele mostra na condição de vida que ele teve no Orbe Azul, para a gente não parar, não ficar parando em determinados pensamentos que vão te deixar cada vez mais até numa condição que não é boa de agitação. Então, é o cuidado que nós temos que ter. É um exemplo muito grande, porque ele atravessou, quando ele nasceu lá no Riacho do Sangue, em Ceará, e partiu aqui para o Rio de Janeiro. Veio parar aqui, pertinho, né, aqui no Rocha, no bairro do Rocha, agora Riachuelo. Ele veio para cá. Foi conquistar a faculdade de medicina, porque ele sempre gostou, sempre foi um bom aluno, desde pequeno. Então, ele já tinha essa lembrança de outras encarnações, desse preparo para chegar até aqui. E ele aluga um quartinho. Nesse quartinho, ele fica, né, ali, faculdade, trabalho, faculdade, estudo, e ele dava aulas particulares de matemática e filosofia. Conclusão, houve um momento
que a crise bateu. Eu não estou conseguindo pagar, saldar, né, o meu aluguel, pagar isso, pagar aquilo. Então, veja bem, quando nós falamos, fazemos um paralelo em tudo isso, até hoje nós temos isso, né? A gente fica, Lógico. "Ih, rapaz, eu tô com dinheiro, estou sem isso." E ele, como ele dava aula, apareceu um jovem muito apessoado que estava fazendo faculdade e queria uma determinada matéria, da área de matemática. E o doutor Bezerra de Menezes, tudo bem, eu posso te dar aula. E esse rapaz quis pagar de imediato. O doutor Bezerra de Menezes falou, não, eu não concluí o meu serviço, então... Mas o rapaz, ó, eu prefiro que o senhor aceite, porque eu vou gastar esse dinheiro, com certeza. Então, tudo bem, foi. Aí marcou o dia, só que ele foi para a biblioteca pública para poder... Opa, era uma matéria que ele também tinha que dominar, então ele, vamos lá. Então ele esperou o rapaz, a primeira vez, nada, a segunda vez, nada, o rapaz não apareceu mais. E apareceu, e com esse dinheiro ele conseguiu saldar as taxas da faculdade, pagar o seu quartinho que ele morava. Então começa ali o primeiro lindos casos de doutor Bezerra de Menezes. Ele já, opa, a partir dali, Leco, ele casa, né? Ele vai, se forma aos 25 anos, se gradua, e conclusão, ele se casa com Dona Cândida e tem 2 filhos. E Dona Cândida começa a dar força para ele entrar na política. Ele vai para a política. Ele, contrariado na época, ele não queria muito, não. Mas foi, porque ele sabia que poderia ajudar, auxiliar os pobres, aqueles que necessitavam muito. E ele foi, e fez um belo trabalho como político. 5 anos depois, a sua esposa desencarna. Ele, com 2 filhos. Eles tiveram 2 filhos. Ela desencarna. A irmã dela vai tomar conta das crianças. Tomando conta das crianças, e passou um ano e meio, o doutor Bezerra de Menezes, vamos lá. Agora acho que é a hora que você está na casa de um viúvo, você vem tomar conta das crianças e, com todo o amor e carinho, vamos casar? E ela, vamos. Então, todas as 2 vezes que o doutor Bezerra se casou, foi por amor. O sentimento do amor brotou no coração de doutor Bezerra de Menezes. E ele teve Então, ele vários casou. filhos com ela, né? 7 filhos, um total de 9 filhos. 2 com a primeira e 7 com a segunda. Teve um caso de uma filhinha muito querida dele que desencarna. Ela desencarna e ele, né, era aquela filhinha que ele gostava muito também. Ele, viu a filhinha partir e no outro dia, a filhinha, no outro dia, não, depois de um tempo, essa filhinha, em psicofonia, no grupo Ismael, comparece e fala: papai, eu estou bem, estou me reorganizando e futuramente estaremos juntos trabalhando em função do próximo. E só rapidinho, Isso Albertinho. Eu estava é o segundo conversando, caso. eu estava conversando outro dia no grupo lá com a Ana Bandeira, e ela comenta exatamente isso, né? Que essa quantidade de perdas que a gente vai sentindo, vai passando, né? Quantas pessoas queridas, né? E sem julgar ninguém, né? Porque a gente sofre mesmo, né? Nosso coração não está preparado para as perdas. E a gente acaba, através do nosso desespero, que é natural, né? Interferindo um pouquinho na recuperação daqueles que partiram. E aí a necessidade dessa fé, a necessidade dessa conversa que a gente tem sobre o que é o plano espiritual, o acolhimento que existe lá, que a vida não acaba, justamente para acalmar os corações daqueles que ficam e os corações daqueles que partem, né? Porque a tristeza faz parte, mas o desespero não deveria mais existir nos nossos corações. É claro que a gente sente, é claro que a gente sente uma saudade tremenda, né? Mas a fé, né? Se a fé realmente começar a crescer nos nossos corações, a gente vai conseguir compreender que nós não somos donos de ninguém e é Deus aquele que decide, né, os nossos destinos. É muito importante que a gente tenha essa serenidade que o Dr. Bezerra teve, né? Ele é um exemplo. E eu, fazendo um paralelo,
Hoje em dia nós estudamos muito a psicologia de Joana de Ângeles, que ela vem trabalhando o nosso interior, a nossa reforma íntima. É isso que você falou. Isso tudo faz parte do processo. O Alberto ele ainda tem ainda os seus defeitos, ainda tem assim os seus problemas, e a gente vai tentando melhorar a cada dia. A cada dia é uma proposta nova, sendo que às vezes isso é tão forte na gente que a gente tem que trabalhar mesmo como o exemplo, como Joana nos coloca e como o doutor Bezerra de Menezes, ele olhou a reta e foi. Vamos embora. Sabe? Se olhava no retrovisor, era para falar: isso eu não faço mais, não, vamos embora. Eu vou ajudar o caído, o oprimido. Certa vez ele estava ali no bairro do Rocha, Riachuelo, onde ele morava, a casinha dele tinha um jardim, ele sempre tem uns lindos casos de Bezerra de Menezes, ele coloca sempre um lado assim, mexendo com a natureza, com flor, sabe? Então, ele está ali cuidando do jardim e bate um senhor no portão. Ele, pois não, ele vai atender, pois não. Eu gostaria de falar com o doutor Bezerra de Menezes. E ele olha para o senhor e fala: pode falar, meu filho. Ele falou: mas o senhor? E dá aquela olhada, né? Como é o nosso preconceito, eu vejo assim, é uma história aí. Você olha para as pessoas, você tem que olhar, né? Opa, é como Jesus olhava, ele investia. Opa, pode ser ali, ó, esse vai ser. Conclusão, ele olhou, ele falou: apesar de eu estar aqui como um jardineiro, mas o que que você deseja? Aí ele: doutor, entra. Doutor, já dava aquela escaneada, doutor Bezerra, entra. Sentaram lá no banquinho e começaram a conversar. Esse homem relata que desemprego, ó, quase um século aí, o desemprego já estava... Isso mesmo. Desemprego, problema com a família, a esposa doente, o filho com fome, e o doutor Bezerra de Menezes acalmou com palavras e, com certeza, ele mentalmente ele vibrava para aquela pessoa. Doutor Bezerra de Menezes, vamos abrir um espaço aí. Doutor Bezerra de Menezes é um fiel escudeiro da Virgem Maria. Então, ele pede também à Virgem Maria e aos bons espíritos. E o senhor sai dali muito alegre. E Joana, faço esse paralelo, né, que é muito interessante. Joana tem no Vida Feliz, um livrinho dela, que são mensagens, ela coloca que para você não deixar, Divaldo, né, através de Divaldo, não deixar as pessoas chegar até você, como o Chico também coloca, e sair sem, sabe, piores do que chegaram a você, para sair melhor. Então, é um trabalho. Quando você falou lá atrás, né, que, poxa, né, nós ainda temos... Não, é um trabalho. Por isso que cada dia a gente tem que, acordar com a oração. Tem um grande amigo nosso que falava, Arthur Nascimento, prece de manhã. Se possível, fonte viva, lê. Isso me ajudou muito. Me ajuda muito. Corrigindo, é água, copinho d'água, e a prece de manhã. Acordo, aí os desafios vão surgindo, mas você vai... Mas a forma como a gente lida com os desafios é outra, né? Porque o problema vai É, existir. Mas às vezes a gente pode piorar esse problema dependendo da nossa reação, né? então, são coisas fáceis que qualquer um pode fazer. E o doutor Bezerra de Menezes fazia isso muito bem. Uma vez, doutor Bezerra de Menezes estava na federação depois de uma reunião que estava cheia, e a sede lá da federação, aqui na Avenida Passos, ou ali paralelo, porque ela veio de uma ruazinha ali que eu não lembro o nome, mas na Avenida Passos ficou o símbolo para mim. Número 30, a doutor Bezerra de Menezes, ele acabou a reunião, ele está descendo as escadarias da federação, ele vê um homem parado. Quando ele vê aquele homem parado, é aquilo, né? Ele já ia, né? Ele já observava o ser. E a gente hoje em dia passa tão correndo, né? No ônibus, no trânsito, a gente não observa. Às vezes as pessoas só querem um até logo para poder
dá aquele brilho na pessoa, aquela fortaleza. Ele dá, vem cá, e aí, o que está se passando? E o homem, em lágrimas, doutor Bezerra, eu estou muito mal, né? Doença, desempregado, é outro caso. Isso está nos lindos casos. Quem quiser comprovar, está lá. Desempregado, família não está bem, e ver meu filho sofrer, isso me dói muito o coração. Doutor Bezerra de Menezes dá aquela parada, já não tem mais um anel de esmeralda representando a medicina, porque ele já tem doado para uma outra pessoa. Ele olha e fala: filho, eu não tenho nada, mas eu vou te dar um abraço. E ele dá um abraço, no livro está escrito que ele demora um pouco nesse abraço. Olha o passe que ele está dando nesse homem, nesse irmão, né? Ele dá aquele abraço naquele homem e fica um tempinho, né? O homem chora, né? Pum, pum. Aí ele solta o nosso irmão, o homem volta em si e fala: você leva para sua casa, você costuma orar, você conhece a Virgem Maria? Ele: sim, eu sou católico, doutor Bezerra. Reze hoje à noite para a Virgem Maria e bota um copinho d'água. Vai, meu filho, vá com Deus. O homem desce a escadaria, doutor Bezerra de Menezes, pega o bonde para ir para casa. Uma semana depois, esse homem retorna à federação, já bem aparentado, e, doutor Bezerra de Menezes, doutor Bezerra demorou um pouquinho, olhou: meu filho, você é? Doutor, hoje eu venho aqui lhe agradecer, mas o que houve? Diga. E o homem fala: depois daquele abraço, doutor Bezerra de Menezes, eu fui para casa e tive inspirações, pensamentos bons. Peguei a família toda, botei o copinho d'água e oramos. Oramos nós, sabe, eu com a minha esposa, e aquela água parece que preencheu nossos estômagos e nossas almas. E no outro dia acordamos bem. E uma pessoa que eu já tinha pedido emprego, a oportunidade, ela apareceu, bateu na minha porta. Fulano, pô, estou precisando, vamos. Eu estou trabalhando. O doutor Bezerra Menezes olha para ele, vai, e abraça ele de novo. Então, são coisas fáceis para a nossa terapia do dia a dia, mas que, às vezes, pelo nosso orgulho, nós, às vezes, ainda, né? Por isso que tem que ter a prática. Essa prática, ela tem que ter, sabe? Começar com os amigos. Eu e Lego nos damos muito bem, né? Agora, se nós não nos dessemos, opa, né? Então você tem que começar pelos amigos. Lego, como é que você está? Como nós fazemos? Pô, estou bem, fulano, sabe? A rede se forma Rede de e no dia a preocupação, né? dia você vai vendo que vai melhorando, sabe? Os anos vão passando, você vê, o Alberto não é perfeito, mas tem situações que eu já encaro, já vejo, opa, já passei por isso, não quero passar mais não, eu vou, sabe? A rota agora é essa daqui, estou caminhando. Então, eu acho que nesse momento todo que nós estamos passando de pandemia, é um aprendizado muito grande para todos nós, para nós melhorarmos essa condição nossa de sermos mais amigos, irmãos. Você lançou uma campanha através do Nair Monteiro de Castro, Leco, juntos somos mais fortes, não é Ainda isso? mais Assim, unidos. ainda mais unidos, isso, a hashtag. Eu achei isso ótimo, ótimo, tá? Eu acho que muito bacana esse trabalhinho que você vem realizando, tá, das lives. E, caramba, eu acho que eu me juntando, né, ao Leader Van, ao Leco, ao Grupo X, Y, tendo contato com o seu Jorge, que é o nosso amigo lá que faz a limpeza do centro, isso vai crescendo essa rede, sabe? A gente sente que, opa, é por aqui. Até mesmo porque aí todo mundo fala: mas o Alberto só está falando, né, o desafio vai chegar, sabe? Eu estou rezando. Quantas vezes eu acabei de orar, tomei meu café pela manhã, eu saio, quando eu saio, ali no elevador, às vezes já vem um desafio. É isso. Aí
é que você tem que ter estrutura. Fala, Léo. Não, e você está falando isso, né? Eu acho e eu sinto exatamente, né, que esses problemas que surgem, se a gente não tiver unido, né, se os nossos pensamentos não estiverem unidos, né, aos amigos, né, às pessoas que pensam na mesma direção, né, e essa direção que eu digo é a direção que Jesus apontou para gente, mas a gente também tem que ter a percepção que o plano espiritual é operante, né? E quando a gente vê essas histórias de Bezerra de Menezes encarnado ajudando, a gente precisa também ter a certeza de que ele continua trabalhando no outro lado da vida e assim como ele, diversos outros espíritos de muita luz, né, e que são anônimos, que a gente não tem nem noção, né, que existiram, também continuam trabalhando, né? Então o poder da oração, como você falou, acordar, ler um livro, né, e você ter essa conexão com esses espíritos, porque muitas das vezes a gente está achando que está sozinho, mas do lado de lá, né, existe um grupo enorme querendo se aproximar, querendo nos intuir, Certo. querendo segurar a nossa mão, e a gente está tão baratinado que a gente não percebe isso. Fica, eu acho que nesses momentos é que você estudando, talvez, lendo e falando de Dr. Bezerra de Menezes, a gente conclui que vale a pena você reservar algumas horas do teu dia para essa terapia interna tua. Às vezes você está sozinho e, opa, agora é a hora, né? A leitura está aqui, eu estou lendo. Você se prepara, essa leitura vem, e às vezes do nada vem uma página que você fala, poxa, né, essa página veio para mim? Pô, mas não tem nada a ver. Isso já aconteceu muito comigo, né? Ó, silêncio, tome cuidado com a fala. Isso, Emmanuel é outro também que a terapia de Emmanuel é batata. Eu fui lá, né? Isso na época foi no Vinha de Luz. Tome cuidado, né, com a palavra falatórios. Tome cuidado com isso, com isso, isso. Essa página não é para mim, não. Pô, sair de casa, pum, trabalho no setor de trabalho, né? Pum, tô lá, todo mundo, pum, daqui a pouco, 8 horas, 9 horas, 11 horas, daqui a pouco um falatório, né? Não, mas o fulano de tal, o repórter deu isso, hoje saiu uma confusão, sabe? E eu estava ali. E eu cheguei a falar, mas quando eu vi, eu lembrei da página, falei, a página era para mim, sabe? Sim, é para todos, mas era para mim. Alberto, opa, ali foi um aprendizado muito grande. Quando eu leio essas páginas, seja de Emmanuel, da Joana, do Chico, seja a gente, eu vou absorvendo aquelas palavras, eu falo, opa, existe às vezes, né, a dificuldade de você encarar o desafio, existe, mas nessa você procura um amigo, né? Hoje em dia você procura o centro espírita e você assiste uma palestra, daqui a pouco vem um retorno. Hoje em dia está mais fácil de você ligar no celular, você aciona, né, uma palestra que está rolando lá no norte, no sul do país, o Divaldo lá fora, falando lá fora, na Suíça, e está ao vivo para a gente. Então, acho que essas oportunidades a gente tem que aproveitar, sabendo que nós ainda não somos perfeitos, somos perfectíveis, nós estamos aí mudando, nós estamos alterando. E nisso eu preciso muito ainda do Leco, né? E eu preciso muito ainda, sabe, da nossa irmã Elane, da nossa irmã Mercedes, preciso ainda muito do meu porteiro para dar um bom dia aqui. E ele, ô Alberto, como é que você está? Sabe, vamos tomar um cafezinho? Opa, olha só, hoje eu não tomo, mas amanhã, no outro dia, eu passei lá, vamos lá tomar um cafezinho. E aí, como é que vai o senhor? Tudo bem, conversando, papapá. E a gente sai. E você sente nitidamente que quando você sai, a emissão de pensamento positivo, ela te acompanha. Quando você faz bem, se eu faço bem ao Leco, o Leco, Alberto, vai sair alguma coisa também de É você uma nesse momento troca, que né, vai. Alberto? É uma troca É, maravilhosa, né? Onde a gente, isso. de alguma maneira, está doando e de uma maneira muito mais ampla está recebendo também. Porque a gente consegue perceber, compreender uma história do outro lado. E isso dá um ressignificado para a nossa vida. Porque às vezes o nosso problema não é tão grave assim, porque o outro lado está sofrendo tanto. E a gente fala, opa, olha só, eu até
que é o momento agora de. E quando a gente está, de alguma maneira, tentando socorrer, ajudar, a gente não tem tempo de sofrer. Isso é Isso. interessantíssimo, né? Essa dinâmica é muito boa. É que até se você olhar por essa ótica, né, você vê, opa, sabe, eu estou fugindo ali daquela dor, né, mas eu estou ajudando, né, sabe? Então, a coisa, né, eu acho que qualquer ferramenta para a tua melhora no bem e no amor, e é isso que o Dr. Bezerra de Menezes colocava em todos os seus livros, né? Tem livros aqui, Em Nome do Amor, esse livro aqui, Em Nome do Amor. Ele traz aqui uma psicografia, ele fala de reuniões e de psicografia. Ele traz uma psicografia em que fala que o remédio da pandemia, você já até postou na nossa Uhum. página do centro, o remédio, em resumo, o remédio é o amor. E que é o amor? É o amor renúncia, é o amor doar o que eu tenho de melhor. Ah, mas o outro não está preparado. É o momento do outro. Mas o meu momento é esse. Eu passando por essa sequência, eu começo a ter um pouco mais de equilíbrio. Se nós olharmos o Divaldo, ele já sofreu algumas agressões verbais, o Chico já sofreu, e o que me chama muita atenção na obra do Chico, ele escreveu para mais de 400 obras, e o trabalho dele, o trabalho mediúnico, mas uma das coisas que nós estamos conversando é comportamental. O Chico, sobre trabalhar a renúncia, né? Chico, mas você com esse cabelo aí, com essa peruca, sabe? Chico, acho que você é meio estranho, hein? E o Chico, ele com uma calma, ele sempre dava um retorno. As histórias que eu leio, eu vejo esse comportamento dele, ele sempre com. E é o que Joana faz, a Joana bota, formata um pouco isso, né, nas páginas dela. Ele sabia lidar com essa situação. Ele já não tinha mais aquela, sabe? Se alguém falar, pô, Alberto, esse bigodinho aí tá torto, "Quê? Eu parto para cima", sabe? Só para a gente rir um pouco. Mas a gente fica, opa, eu tenho que. Então a gente tem que saber lidar com isso, para quando eu fazer a minha prece aqui, né, na bancada, meu copinho d'água e sair, e entrar no elevador e o desafio estiver ali, eu saber lidar com aquilo ali. Albertinho, É mais ou menos isso. você falou do Chico e da humildade dele. Nesse livro, Lindos Casos Bezerra de Menezes, eu li uma historinha que o Chico estava com um problema de vista muito sério, muita dor, né? E aí, de repente, aparece o doutor Bezerra. E o doutor Bezerra fala: Meu filho, por que você não orou? Aí ele: mas o senhor tem tanta coisa para fazer. Eu sou Eu aqui sou uma uma besta. besta, né? Besta no sentido de um animal, né? Eu sou aqui uma besta. E aí Isso Bezerra olha mesmo. para ele e fala assim: e Bezerra vendo quem era o Chico, né? Mas, meu filho, se você é uma besta, eu sou o quê? Aí ele: Você é o veterinário de Deus. Isso mesmo. Essa passagem também é muito bonita. Agora, outro livro, Leco, também, que esse me marcou, que eu ganhei até da dona Maria Cecília Paiva, é esse aqui, Veleiro de Luz. Você não encontra esse livro, na internet você até encontra, eu acho que já tem até PDF, porque até um tempinho aí não tinha, não. Mas é um livro de mensagens. E quem faz aqui, né, a introdução desse livro é a dona Ivone A. Pereira. Ela faz a colocação aqui para Adolfo Bezerra de Menezes. Está aqui. Isso, Ivone A. Mensagem psicografada pela médium Ivone A. Pereira, né? E doutor Bezerra passa por ela. É outra que também, futuramente, a gente pode falar. Vamos Isso. marcar aí, sabe? Estas páginas não serão certamente um livro. É muito interessante. Quem tiver lá, puder ir no PDF, porque tu não vai encontrar com facilidade. Acho que nossa biblioteca deve ter um ou dois lá, mas é um livro que esse me marcou. Esse foram as mensagens. Acho que foi no meu período assim, um período que eu estava muito, sabe, aquele erupção, vulcão, sabe? Eu acho que eu estava isso aqui à noite e o Fonte Viva, sabe? Eu pegava os dois e, opa, sabe? Tenho que melhorar, porque senão a gente, até mesmo pela mediunidade e pelos irmãos que são contrários à nossa
a nossa positividade, a nossa vitória, né, eles vão lançando, né, pensamentos, e aí você daqui a pouco pode estar, né, fazendo com um comportamento que não é bom. Então, Emmanuel, isso, Emmanuel dizia que o bem sempre vai vencer, mas o mal não vai desistir sem brigar, né? Então é isso que a gente tem que ter em mente, né? A gente pode tentar o caminho certo, o caminho do bem, só que o mal que existe dentro da gente não vai ceder. Então vai ser uma batalha. Até a gente conseguir acertar, até a gente conseguir ir na direção correta, o tempo vai demorar, porque existe uma energia ainda ruim dentro da gente e fora da gente que quer impedir esse nosso progresso, né? isso eu estava conversando até com a nossa irmã Ana Bandeira, você está falando, né, a gente conversando, é outra irmã que, né, a gente conversa, esse papo que nós estamos tendo. Então, realmente, a gente precisa ter isso que você falou. Nós ainda estamos com tempo aí, Leco? Tem Albertinho, tempo mais para falar uma história? uns dois, 3 minutinhos. Então, finais. Tem uma história para a gente ter confiança no plano espiritual. Chico Xavier, vou resumir, pessoal. Chico Xavier tinha acabado seus trabalhos e eles sempre faziam um trabalho perto numa comunidade perto do centro em Minas. E eles estavam com pouco dinheiro e não podiam levar o número certo das bolsas. Chegaram lá com o que tinham. E aquela população era muita gente da comunidade. Começou a, poxa, vocês não trouxeram, vocês não sei. O Chico ficou um pouco assim, né, chateado, puxa vida, né? Então, não era para nós termos vindo, por que nós viemos? E aí a irmã que estava do lado disse, isso aí, Chico, vamos lá, vamos à prece, né? Ele falou, vamos à prece, sim. Fizeram uma prece, mas mesmo assim o pessoal, né, querendo. A fome realmente é uma situação muito difícil. Eu nunca passei pela fome, mas eu penso que quando eu quero comer, eu já me movimento. Então, aquelas pessoas estavam ali querendo, né? E eles levaram água, né? Foram fluidificados. Não, essa água aí nós não queremos, não. Aí, de repente, pi, 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 é um caminhão. O caminhão para, pi, 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 pi. Quem é Chico Xavier? Chico, com aquela humildade que ele tem, né? Ele levando isso, sou eu. Aí o homem vem até ele, o seu Chico, eu vim trazer essa carga aqui para o senhor, né? De alimentos. Ele, alimentos? São cestas básicas que nós trouxemos para o senhor. E ele falou, quem foi que mandou? Você lembra do Total, que o filho desencarnou e o senhor ajudou? Ele falou, estou lembrado, de São Paulo. Isso, ele mesmo. Ele falou que ia lhe pagar um dia. Então, ele pediu, a gente está trazendo aqui. Sabe, um caminhão com várias cestas básicas. E o interessante disso tudo é que o rapaz chega e fala, o Chico chega e fala, meu filho, quem mandou vocês aqui? Eu fui lá no centro que o senhor trabalha. Mas chegamos lá, tinha um senhor que falou, ó, ele não está aqui agora não, mas ele está ali, depois daquela ponte quebrada, você dobra ali à direita que você vai encontrar ali o Chico Xavier. E eu fui. Quando ele chegou lá, quando ele chegou, achou o Chico. Aí o Chico, como é o nome desse senhor? Ah, era um senhor de barba, olhos claros. Ele falou que o nome dele era Bezerra de Menezes. Então, com essa história, que nós possamos, cada um tem seu desafio, às vezes dentro da família, no trabalho, no desemprego, na saúde. Vamos confiar, vamos orar e procurar sempre alguém que nós possamos conversar, até para bater um papo, fazer uma dinâmica, melhorar o nosso pensamento. É, é isso aí, Lecão. Muito bom, É o que temos para Albertinho. hoje. Muito feliz. Eu vou pedir para você encerrar fazendo uma oração para gente. Podemos? Opa, podemos então, quem quiser aí colocar o seu copinho d'água perto aí do celular ou do computador, vamos fechar os nossos olhos, direcionar os nossos pensamentos à imagem de Jesus, da nossa querida Virgem Maria, e com essa imagem sentimos a presença também de Dr. Bezerra de Menezes, um médico dos pobres. E ele
nos aplica um passe espiritual que vai circulando no nosso corpo físico, espiritual e mental. Vai no sistema cardio, acalma o nosso coração, na corrente sanguínea, limpando, trazendo o bem. Vai no sistema nervoso, acalmando também. Doutor Bezerra de Menezes, querido irmão de labuta espírita, a todos nós que agora fixamos o pensamento na tua imagem, rogamos que esses fluidos espirituais possam ser compartilhados com todos que se encontram no Brasil, com todos que se encontram nos 4 cantos do orbe azul, auxiliando, tratando e melhorando a consciência para dias melhores. Possamos, nessa noite, estarmos felizes por termos esse contato espiritual entre amigos. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Agradeço demais aí a tua presença, meu irmão. Que Jesus Valeu, nos Léo. abençoe. Foi muito legal. E agradeço muito Obrigado. também todo mundo que está aqui na live acompanhando a gente. Já temos mais de 45 minutos de live. Mas como é que eu ia fazer? Poxa. Eu ia interromper as histórias? Não posso. Eu estava muito feliz aqui e eu deixei o tempo passar. Desculpa aí o Obrigado, pessoal Léo. se eu passei um pouquinho do tempo, mas eu acho que foi muito bom. Agradeço demais de todo Gratidão. mundo. Fica com Deus, irmão. Tamo juntos. Boa noite a todos e que Jesus nos abençoe. Boa noite a todos, hein?